Olá, terceiro ano, como vocês estão? Tô morrendo de saudade de vocês, de verdade. É muito estranho vir aqui no Incomar gravar essa aula. Eu vim gravar essa aula pra vocês, porque eu sei que esse ano é um ano muito importante pra vocês. Então, assim, a gente tá numa situação diferenciada aí com essa quarentena, mas não se esqueçam de estudar. Esse ano é um ano muito importante na vida de vocês. E não querendo colocar pressão na cabecinha de vocês, mas tentem usar essa quarentena a favor de vocês. Vocês sabem que tem muita gente que está utilizando essa quarentena para dormir, para não fazer nada. Sejam úteis, estudem bastante, aproveitem esse tempo, tá? Passem à frente dessa galera que está em casa dormindo. Sejam vocês o diferencial, beleza? Então, olha só, para a gente começar a estudar nessa quarentena, ocupar essa cabecinha aí, essa cabecinha linda de vocês, a gente vai estudar sobre geradores, tá bom? Olha só, terceiro ano, física, setor 122, módulo 10, proferir. Você já me conhece muito bem, né? Há anos já. Nossa relação já tem 3 anos já. É muito tempo, certo? Então, olha só, a gente vai começar a estudar sobre geradores. A gente estudou geradores no ano passado, esse ano a gente vai estudar novamente. O que são geradores dentro da elétrica? A ideia de geradores é eu fazer essa conversão de energia não elétrica em energia elétrica. Então, se eu tenho essa conversão de energia não elétrica em elétrica, eu tenho um tipo de gerador. Por exemplo, geradores mecânicos. Eu tenho, por exemplo, uma usina hidrelétrica, certo? Que está transformando a energia potencial gravitacional em energia elétrica. Eu tenho, por exemplo, energia nuclear, que utiliza da energia nuclear que a gente tem no núcleo do átomo para gerar energia elétrica. Por exemplo, energia fotovoltaica, que utiliza da energia do sol para transformar em energia elétrica. Ou seja, sempre que eu transformo um tipo de energia em energia elétrica, então uma não elétrica em elétrica, eu tenho um gerador. Quando eu penso em geradores, eu tenho primeiro pensar como é a representação dele dentro de um circuito. Quando eu for representar um gerador dentro de um circuito, ele vai ser representado assim, com esse resistorzinho aqui e essas duas barrinhas com tamanhos diferentes. Vamos lá, vamos interpretar o que é isso. Essa resistênciazinha aqui, a gente vai representar com R minúsculo, porque é a resistência interna de um gerador. Resistência interna de um gerador, o que é isso? Vamos pensar assim. Quando você vai lá e compra uma pilha, por exemplo, você está pegando um gerador, certo? Que pega a energia química e transforma em energia elétrica. Aquela pilha, quando você vai comprar, ela tem um valor de voltagem. Por exemplo, uma pilha de 1,5 volts. 1,5 volts é o valor desse Ezinho aqui, meio estranho, que é força eletromotriz. Quando eu pego aquela pilha, eu comprei ela com uma força eletromotriz de 1,5 volts. Isso na expectativa que ela seja a melhor possível. Dentro de uma pilha, eu tenho a migração dos meus íons acontecendo ali dentro. E durante essa migração desses íons, existe o contato por atrito também. Existe uma dificuldade dessa migração desses íons. Eu também perco energia no efeito Joule, ou seja, eu transformo energia em energia térmica. Então, eu estou tendo uma dissipação de energia acontecendo no interior do meu gerador. Essa dificuldade que esses íons vão ter de migrar ali vai gerar uma dissipação de energia. E essa dificuldade de migrar que gerou essa dissipação de energia é porque o meu gerador apresenta uma resistência interna. Essa resistência interna é representada por um R minúsculo, ok? Então, eu tenho uma força eletromotriz, que quando você vai lá comprar a tua pilha bonitinho, vai estar lá, potencial dessa pilha, por exemplo, 1,5 volts, é a força eletromotriz dessa pilha. O Rzinho, resistência interna, porque nenhum material vai ser 100% sem resistividade, ou seja, que os íons vão migrar ali sem dissipação nenhuma de energia. A gente sabe que isso é impossível. Existem materiais que apresentam uma maior resistência interna e existem materiais que têm uma menor resistência interna, ok? Equação do meu gerador. Diferença de potencial, U, é igual a força eletromotriz, E, menos resistência interna vezes a corrente. Então, essa é a equação do meu gerador.
que a gente vai utilizar bastante nesse módulo, ok? U é igual a E menos RI. Diferença de potencial, volts, força eletromotriz em volts também, menos a resistência interna, vezes a corrente gerada por esse gerador, ok? Olha só, vamos olhar um gráfico aqui. No eixo Y eu tenho o U, que é a diferença de potencial em volts, e aqui no eixo X eu tenho a minha corrente em amperes, tá? Esse gráfico aqui é o gráfico característico de um gerador. Esse gráfico decrescente aqui, porque eu vou utilizar a pilha até ela acabar, certo? Até o potencial dela chegar a zero. Coisas importantes que eu tenho nesse gráfico aqui. Eu tenho dois pontos importantes. Vamos olhar para esse ponto aqui. Aqui é chamado do ponto do circuito aberto, quando a corrente for igual a zero. Se eu parar para pensar aqui na minha equação do gerador, ó, U é igual a E menos R vezes I. Se a minha corrente vale zero, significa que o meu U é exatamente igual à minha força eletromotriz. Na prática, o que eu estou querendo dizer com isso? Você vai lá resolver um exercício sobre gerador e tem o gráfico do gerador. Esse primeiro ponto aqui, eu retiro o valor da minha força eletromotriz, ok? Beleza. Então eu tenho dois pontos importantes nesse gráfico. Esse primeiro ponto, onde a corrente é igual a zero, que a gente chama de circuito aberto. E o próximo ponto é esse daqui, que é onde eu chamo que eu estou em curto-circuito, que é quando o U é igual a zero. Se eu pegar a minha equaçãozinha do gerador e eu excluir esse U aqui, já que ele vale zero, eu vou descobrir o valor da minha resistência interna do meu gerador. Porque eu chego que a resistência interna é igual ao E dividido pela corrente nesse ponto. Então, olha só. Por que eu coloquei esse gráfico do gerador? O gráfico do gerador, ele me dá duas informações muito importantes. No ponto onde a corrente é igual a zero, eu descubro o valor da minha força eletromotriz da pilha. E nesse ponto, onde eu chamo de ponto do curto-circuito, que é quando a minha diferença de potencial é igual a zero, nesse ponto aqui, eu consigo descobrir o valor da resistência interna do meu gerador. Resistência interna do meu gerador, força eletromotriz, dividido pelo valor da corrente nesse ponto. Então, com esse gráfico, eu descubro esses dois valores importantes, tá bom? Olha só, quando a gente está falando sobre gerador, além de analisar o gráfico dele, a equação dele, eu tenho que analisar a potência desse gerador, tá? Lembrar que potência está relacionada em fazer algo em menos tempo, certo? Nesse caso da elétrica, de um gerador, as equaçõezinhas que eu vou utilizar para potência, elas se modificam um pouco do que a gente estava utilizando lá na mecânica, né? Que era trabalho dividido pelo tempo, ou variação de energia dividido pelo tempo. A gente vai pensar para potência o seguinte: potência total é a potência útil mais a dissipada. Ou seja, a potência total é a potência de algo útil que ele faz, somada com a potência de algo que ele perdeu, que é a dissipada. Quando eu pensar em potência total é o E vezes o I, força eletromotriz vezes a corrente. Quando eu pensar em potência útil, que ele realmente fez, U vezes I, diferença de potencial vezes I. Por que eu tenho essa diferença entre os dois? Porque quando eu olhei para o meu gerador, o E é a força eletromotriz, que é aquilo que está na embalagem, por exemplo, de 1,5 volts. Mas quando você vai lá no mercado e compra uma pilha de 1,5 volts, na prática, ela não tem esse valor de 1,5 volts. Ela vai ter sempre um valorzinho um pouco menor. Por que ele é menor? Devido à energia que ele se dissipa na migração desses íons, devido à resistência interna. Então, você foi lá e comprou uma pilha de 1,5 volts, mas na prática ela vai ter ali 1,3, 1,4 volts, ok? Porque eu tenho uma dissipação acontecendo devido à resistência interna. Então, olha só, potência total, força eletromotriz, vezes a corrente. Potência útil é o U, que é a DDP, vezes a corrente. E quando eu pensar em potência dissipada, quem que dissipa a minha potência?
não é devido à resistência interna? Então, potência dissipada é resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Corrente, claro, gerada pelo gerador. Ele pode pedir sobre a potência útil, a potência total e dissipada, e ele também pode pedir sobre o rendimento do meu gerador. Ou seja, de tudo que eu esperava dele, quanto ele me rendeu. Olha só, para calcular o rendimento, lembrar que o rendimento tem esse Nzinho invocado aqui? Eu posso calcular de duas formas. Calcular pela potência útil dividida pela potência total, ou o cálculo de rendimento pode ser o U dividido por E. DDP dividido pela força eletromotriz. Lembrar que o rendimento sempre vai dar um número tipo 0,4, 0,5. Se o exercício quiser decimal, tá pronto, mas se ele quiser na forma de porcentagem, aí multiplica por 100%. Ok? O próximo vídeo vai ser sobre exercícios de um gerador.